Polícia Federal vai investigar quem usou o X depois do bloqueio. E você vai ver também. Operação contra a pirataria prende 5 pessoas e derruba mais de 600 sites e aplicativos. Presidente Lula dá aval para o horário de verão entrar em vigor. Líder do Hezbollah fala pela primeira vez após ataques ao Líbano e promete vingança contra Israel. E ainda, Escola Pública de São Paulo disputa o título de melhor do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Polícia Federal vai identificar todas as pessoas que usaram a rede social X após o bloqueio determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, fixou uma multa de R$50 mil para quem tentasse acessar a rede. As pessoas que seguiram usando a rede social X, mesmo após o bloqueio da plataforma, devem ser identificadas pela Polícia Federal. A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi feita no dia 30 de agosto. Essa checagem está sendo feita para que elas sejam multadas, já que a determinação judicial estabelece sanções no caso de descumprimento. A identificação dos usuários de acessos irregulares foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República e autorizada por Moraes na última segunda-feira. Nesta manhã, Moraes aplicou nova multa à X em R$5 milhões por dia, em razão do truque que levou o site a ficar novamente disponível para usuários brasileiros. A punição já está valendo, mas o tribunal ainda vai calcular quantos dias de multa a depender de quanto tempo durar o descumprimento das determinações. A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que as medidas tomadas pelo X para permitir o acesso a usuários do Brasil foi uma intenção deliberada de descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, usuários da rede social relataram terem conseguido acessar a plataforma. Depois, foi identificado que o X migrou os servidores para um novo IP, o que teria driblado o bloqueio. E uma operação contra a pirataria tirou do ar mais de 600 sites e aplicativos de stream ilegais. 5 suspeitos foram presos no Brasil e também na Argentina. A operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal. A ação é a 7ª fase da Operação 404, em referência ao erro de internet que indica uma página não encontrada. 8 pessoas foram presas, sendo 5 no Brasil e 3 na Argentina. Aqui no Brasil, um dos presos tinha mandado de prisão preventiva e os outros 4 foram detidos em flagrante. De acordo com o Ministério, 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais civis de 9 estados: Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os Ministérios Públicos de São Paulo e de Santa Catarina também participaram da ação, além de órgãos de 5 países: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Peru e Paraguai. A operação faz parte de uma mobilização internacional contra infrações a direitos autorais. Além de derrubar os sites, os conteúdos foram removidos dos servidores e desindexados dos mecanismos de buscas. Páginas e perfis também foram derrubados das redes sociais. Segundo o governo, os investigados são suspeitos de distribuir conteúdo pirata em sites e plataformas digitais, prática que causa prejuízos significativos à economia e à indústria criativa, além de ferir os direitos de autores e artistas. Olha aí, o número de mortes no trânsito do Rio de Janeiro não para de aumentar. Em 2024,
já são quase 17 mil vítimas. Vamos ver. A Semana Nacional do Trânsito começou na última quarta-feira e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para o alto índice de acidentes e promover a consciência de responsabilidade aos motoristas. Essa é uma resposta a quantidades de acidentes em vias e rodovias. Somente no primeiro semestre do ano, já foram cerca de 1.200 homicídios culposos no estado do Rio de Janeiro. Um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023. Uma das estratégias é a conhecida Lei Seca, que este ano conta com o apoio de 25 paraplégicos, tetraplégicos e amputados. Pessoas que sofreram acidentes de trânsito e hoje trabalham na conscientização de motoristas, realizando ações educativas. O coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Marcos Moreira, afirma que é necessário uma grande mudança de comportamento de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. Esse aumento da violência sobre rodas é visto em bairros como do Meier, na zona norte do Rio, por exemplo. Foi uma das áreas que os índices de morte no trânsito mais subiram, como vemos em números no Hospital Salgado Filho, que atende a área. De janeiro a agosto de 2024, a unidade municipal registrou quase 700 atendimentos a vítimas de atropelamento, enquanto durante todo o ano de 2023 foram 793 atendimentos. Além do Meier, os homicídios no trânsito cresceram em áreas das delegacias de Campos Elísio, em Caxias, Campos, Campo Grande, Posse, em Nova Iguaçu e Bangu. Em números, foram 1.436 atropelamentos, mais de 20 mil motoristas alcoolizados, flagrados pela Lei Seca. O Detran está trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Lei Seca e a concessionária Ecoponte, na intenção de conscientizar a população, reduzindo assim os índices preocupantes de acidentes. Olha, vamos falar de saúde agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a atualização das vacinas contra a Covid-19 para enfrentar novas variantes. E o objetivo da medida é impedir o aumento da circulação do vírus no país. A nova instrução normativa que atualiza a composição das vacinas contra a Covid-19 foi aprovada pela Anvisa por unanimidade. Segundo a diretoria da agência, a evolução constante do coronavírus SARS-CoV-2 torna necessária a atualização periódica das vacinas para garantir que elas continuem eficazes contra novas variantes. Segundo a Anvisa, a pandemia já ensinou a importância de respostas regulatórias mais rápidas para minimizar os danos. A proposta normativa estabelece critérios para a adaptação das vacinas no Brasil, alinhados com as diretrizes internacionais e a evolução do cenário epidemiológico. O objetivo da norma é garantir sua eficácia contínua diante das mutações do vírus, protegendo assim a população. Ainda segundo a Anvisa, a revisão constante e a atualização das vacinas, em sintonia com parâmetros globais, são essenciais para evitar novos surtos e controlar a mortalidade relacionada ao vírus. Isso justifica a urgência de um marco regulatório que facilite e acelere esse processo, sem comprometer a qualidade, segurança e eficácia. Segundo a diretoria, é importante garantir o acesso a vacinas atualizadas para combater essas flutuações. E o presidente Lula deu sinal verde para o retorno do horário de verão. Ele defendeu, no entanto, que a decisão sobre a mudança nos relógios seja técnica. Vamos ver. O presidente Lula autorizou o ministro Alexandre Silveira sobre a decisão de adiantar os relógios em 1 hora no país durante o verão. O presidente só pediu para que a decisão seja estritamente técnica, não política, e que leve em consideração a mudança apenas diante do quadro hídrico do país. Nos últimos anos, setores como de restaurantes e hotéis têm defendido o horário de verão para a melhora de sua atividade comercial. Lula vinha resistindo à medida até então, mas o cenário de diminuição dos níveis dos reservatórios e represas mudou a percepção. O governo federal tem demonstrado preocupação com o assunto porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos.
e, com a chegada do calor, deve enfrentar picos mais altos de consumo. Um dos principais desafios do setor elétrico tem sido justamente o horário de pico da demanda por energia, entre 6 e 7 da noite. É um momento em que os parques solares deixam de produzir energia fotovoltaica e as usinas eólicas costumam produzir menos, pela baixa intensidade dos ventos, que geralmente são mais fortes à noite e de madrugada. E veja a seguir, líder do Hezbollah fala pela primeira vez após ataques ao Líbano e promete vingança contra Israel. E ainda, Escola Pública de São Paulo disputa o título de melhor do mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46, quase 47 minutos pelo horário de Brasília. E o chefe do grupo Hezbollah fez um pronunciamento hoje. Ele afirmou que os recentes ataques ao Líbano foram um duro golpe e prometeu vingança contra Israel. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu nesta quinta-feira que seu poderoso grupo sofreu um ataque sem precedentes, quando milhares de dispositivos de comunicação de agentes explodiram em ataques que ele atribuiu a Israel. O Estado hebreu não comentou sobre as ações que mataram 37 pessoas e feriram quase 3.000 no Líbano em 2 dias, mas disse que vai ampliar o escopo de sua guerra em Gaza para incluir a frente libanesa. Ao fazer um discurso após os ataques de terça e quarta-feira que mergulharam o Líbano em pânico, Nasrallah adotou um tom desafiador e alertou sobre retaliações. Não há dúvida de que a agressão que ocorreu é grave e, como disse no meu discurso, não tem precedentes e será recebida com duras retribuições e justas punições onde eles esperam e onde não esperam. O chefe do movimento libanês disse que os ataques foram um massacre, que poderia ser um crime de guerra ou uma declaração de guerra, e prometeu manter a luta do Hezbollah contra Israel até que um cessar-fogo em Gaza seja alcançado. A Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano afirmou que aviões de guerra israelenses quebraram a barreira do som sobre Beirute enquanto Nasrallah falava. Ele anunciou o lançamento de uma investigação interna sobre os ataques. Também nesta quinta-feira, Israel começou a colocar em prática a nova ofensiva no norte do país, na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah atua. O exército israelense atacou posições do grupo extremista que revidou matando 2 soldados de Israel. Em pronunciamento, Nasrallah afirmou estar pronto para uma ofensiva de Israel no sul do Líbano e disse que a operação seria uma oportunidade histórica para o Hezbollah. O chefe do Hezbollah disse também que fará de tudo para que os cidadãos israelenses que vivem no norte do país não consigam voltar para suas casas. Eles foram retirados de suas residências nas últimas semanas, quando os conflitos entre Israel e o Hezbollah aumentaram. E na quarta-feira, o premier israelense Benjamin Netanyahu prometeu que os moradores se tornariam às suas casas. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com os candidatos à sucessão, Kamala Harris e Donald Trump.
Nesta próxima quarta-feira está marcada uma reunião da ONU, na qual o presidente da Ucrânia, Zelensky, irá conversar com o presidente Joe Biden, Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. A conversa será sobre o futuro da guerra entre Ucrânia e Rússia. Os líderes discutirão sobre a situação que a guerra se encontra, como também o planejamento estratégico ucraniano. Além disso, reuniões individuais com Harris e Joe Biden estão marcadas. O objetivo e maior preocupação de Zelensky é garantir que os Estados Unidos continue ajudando a Ucrânia mesmo após o mandado de Biden. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo e hoje tem mais decisão pela Copa Libertadores da América, não é mesmo? Boa noite, Kleber. Boa noite para você que nos assiste. A decisão é pelas quartas de finais da Copa Libertadores da América. E o Flamengo enfrenta o Peñarol e o time não vai contar com o seu maior artilheiro, o atacante Pedro. E mesmo assim, Gabigol não foi relacionado para a partida. Um dos principais nomes da história do Flamengo vem perdendo espaço desde a chegada do ex-técnico da seleção, Tite. O Gabigol, que era titular absoluto, perdeu a posição para o atacante da seleção brasileira, Pedro. Mas, infelizmente, Pedro rompeu o ligamento cruzado, uma das lesões mais sérias para um atleta. E a recuperação pode demorar cerca de 1 ano. Todos imaginaram que o Gabigol retomaria a vaga que foi dele por tanto tempo, mas não foi isso que aconteceu. Isso porque o relacionamento entre o treinador e o Gabriel não é um dos melhores. O jogador não foi nem relacionado para o jogo hoje às 7 da noite no Maracanã. A diretoria emitiu uma nota afirmando que os exames não diagnosticaram lesão no jogador, mas a comissão técnica optou por poupá-lo e não relacioná-lo. O time carioca vai buscar a vaga na semifinal contra os uruguaios com 6 desfalques. A bola ainda não rolou, mas o confronto já começou com confusão fora de campo, não é, Fernando? Infelizmente, cenas lamentáveis foram vistas nas calçadas do Rio de Janeiro. 2 torcedores do Flamengo se envolveram em uma confusão com um grupo de torcedores do Peñarol na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Um grupo de 20 torcedores do clube uruguaio estava na praia. E quando 2 flamenguistas passaram de moto, os torcedores do Peñarol começaram a provocar e os brasileiros saltaram da moto e partiram para a confusão. Eles trocaram empurrões e até mesmo socos até a polícia aparecer no local. Um dos policiais presentes teve que dar um tiro para o alto com a intenção de separar a briga. E ainda não há informações sobre os possíveis detidos. Lamentável realmente, Fernando. E olha só, conta pra gente então sobre os horários desses confrontos de hoje para quem quiser assistir. Hoje, além de Flamengo e Peñarol, temos também 2 jogos da ida das quartas de final da Sul-Americana. Às 19 horas, a bola rola no Maracanã entre Flamengo e Peñarol. E o Flamengo tem o fator casa a seu favor no confronto. Não sabe o que é perder jogando no seu estádio na Libertadores desde abril de 2019, onde perdeu para o próprio Peñarol. De lá para cá, são 26 jogos de invencibilidade, 23 vitórias e 3 empates. Já na Copa Sul-Americana, temos 2 jogos às 21h30. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Racing na Liga Arena, lá em Curitiba. E o Furacão vem impressionado, já que dos últimos 5 jogos com o técnico Martim Varane, venceu apenas 1. Já o Racing teve a melhor campanha na fase de grupos e vem de uma vitória de virada por 2-1 contra o Boca Juniors no Campeonato Argentino. E fechando a rodada, o Libertad vai receber o Cruzeiro no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. E o Cruzeiro vive em um momento de instabilidade, pois vem de apenas uma vitória nas últimas 7 rodadas no Campeonato Brasileiro. Já o Libertad trocou de técnico no fim de agosto e soma 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá certo então, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações do esporte. Até mais, Kleber. Até mais. E olha só, uma boa notícia agora. Uma escola na Zona Norte de São Paulo, ela está concorrendo ao título de melhor do mundo e já está entre as 3 melhores, no top 3. Vamos ver.
A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, está concorrendo na categoria Colaboração Comunitária por dar início a projetos de xadrez e atletismo para os alunos. Em 2021, antes de concorrer ao prêmio, a escola correu o risco de fechar por falta de alunos. E foi por esse motivo que a diretora da escola, Janaína Freire, decidiu colocar a escola como ensino integral e fazer aulas mais dinâmicas como horta, xadrez, leitura, atletismo, culinária e práticas experimentais. E após essas mudanças, a escola começou a subir de posição no ranking de avaliações do prêmio, onde os requisitos são liderança e prática colaborativa, envolvimento parental ativo, serviços integrados para estudantes e a aprendizagem expandida. E os vencedores da categoria vão ser anunciados no dia 24 de outubro. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.